vossas Bíblias em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo 11. Glória. Você crê que Deus já está fazendo um milagre aqui nesta noite? Tema abençoado e poderoso, viu? Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém. Vamos fazer mais um minuto de oração. A pastora já orou por mim, mas eu gosto de orar também. Feche teus olhos, comece a se ligar com o teu Deus nesta noite. O teu Deus, Ele é o interessado a te renovar neste lugar, a te batizar com o Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus querido e Deus eterno, estamos em Tua presença mais uma vez, Deus, para te adorar, para te glorificar, Senhor. Aleluia. A Tua igreja está orando juntamente comigo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, ao ministrar a Tua palavra, que o Senhor venha nos renovar. Glória a O Deus. Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, batiza nesta noite, Senhor. Aleluia. Renova os Teus filhos neste lugar. Deus, em nome do Senhor Jesus, renova cada crente aqui através da Tua palavra, que eles possam, Senhor da glória, sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo a fluir sobre eles nesta noite. Fale com teu Deus, igreja. Fale com Ele agora. Aleluia, Senhor. Opera. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo. sobre Aleluia. esta igreja nesta noite com avivamento. Aleluia. Que eles possam sentir o teu refrigério nesta noite. Sim, Deus. Aleluia. Tu és Renova santo, a Deus. tua igreja. Sim, Pai. Então não posso. Aleluia. Manda coração na mão. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ele quer te renovar nesta noite. O Espírito de Deus. Aleluia. No nome de Jesus. Fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Poder Amém. sentar. Glória. Tu és Glória a santo, Deus. Deus. Querido, o tema desta campanha é um tema de avivamento. João Batista, primo de Jesus, mais velho do que Jesus, 6 meses,
foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias, daquele que vinha. A Bíblia diz que João Batista, ele começa a pregar no deserto, começa a pregar o arrependimento, batiza no deserto também, e a multidão vinha até ele. A multidão vinha para ser batizado por João Batista, e a Bíblia diz que ele batizava o povo, e cada um que vinha ao seu encontro, ele chamava a raça de víbora: quem vos ensinou a fugir da ira futura ou futura? E de repente, no meio daquela multidão, aparece o nome dele é Jesus. Quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que João olha para Jesus e diz: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus diz: deixa-se cumprir a lei e os profetas. Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão. A Bíblia diz que quando Jesus se levanta, o Espírito de Deus veio como corpora de uma pomba, veio sobre ele, e uma voz se abriu no céu e disse: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Aleluia! Santo Deus! Nós entendemos que a partir daí começa o ministério de Jesus, o ministério de salvação de vida, de salvação de alma. Mas João Batista, ele vai falar de algo tremendo. Do que? Do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. João Batista diz que veio um que é mais poderoso do que ele, que ele não é digno de desatar as suas sandálias. Então, Jesus é mais poderoso do que tudo, é mais poderoso do que todos, e ele está aqui nesta noite. Aleluia! Jesus está aqui nesta noite. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz que João Batista, que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Espírito Santo, o batismo, uma promessa de Deus para a igreja. O Espírito Santo de Deus, ele vem atuando, ele vem trabalhando desde o Antigo Testamento. Quando nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que o Espírito de Deus, outrora, ele descia sobre 3 classes: rei, sacerdote e profeta, ou a quem Deus designara. O Espírito Santo, ele vinha, usava a pessoa e saía da vida da pessoa. Mas Deus, ele faz uma promessa em Joel capítulo 2, versículo 28: há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quem é o Espírito de Deus aqui? Há uma promessa de Deus que seria derramado do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os anciões, sobre todos, e todos receberiam do mesmo Espírito de Deus. Aleluia! É uma promessa. Quem quer essa promessa nesta noite? A promessa de Deus é para nós. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda traz esta promessa para mim e para você nesta noite. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem trabalhando no Antigo Testamento, mas já no Novo Testamento, já agora, quando João Batista fala que vai um que é mais poderoso do que ele já está falando da promessa do Pai.
Pai, que confessa Cristo como Salvador da tua vida, que confessa o Senhor e abraça a graça, a fé que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nesta noite. João Batista fala: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência, é uma transformação de Deus para a minha vida e a tua vida nesta noite. É um revestimento de poder, é um revestimento da graça de Deus. Esta promessa não pode sair da vida da igreja, da vida do crente, daquele que adora a Deus Todo-Poderoso. Quem está buscando essa promessa nesta noite? Eu sinto a graça de Deus nele, neste lugar. Você pode sentir a graça do Senhor. João Batista diz: ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz, irmão, que vai passar-se o tempo. Jesus é morto, ressuscita, e antes de ele ir ao céu, em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele vai dizer: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia! O que é a promessa de Deus aqui? Glória a Deus! Há um revestimento de poder para mim e para você nesta noite. Só que nós temos que ficar na posição em que Deus designou. Jesus está dizendo: fique em Jerusalém. Vocês têm que ficar em Jerusalém. Jerusalém hoje representa onde Deus te colocou, aonde Deus te posicionou para servir a Ele. Você está servindo a Deus aqui em Jerusalém? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Deus tem poder para a sua igreja. Deus tem poder para os seus filhos. Quem tem poder de Deus aqui nesta noite? Este poder é para colocar o diabo para correr, é para colocar Satanás por terra, é para repreender a sobra do inferno. Então nesta noite receba o poder de Deus na tua vida. Irmãos, estou sentindo uma graça de Deus aqui nesta noite. Há poder de Deus aqui na tua vida nesta noite. Ficai em Jerusalém. Fique aonde Deus te colocou, que é aonde Deus vai te revestir, aonde Deus vai te transformar, aonde Deus vai te capacitar, aonde Deus vai derramar poder sobre a tua vida. Poder de Deus nesta noite para a minha vida e a tua vida neste lugar. Eu sinto a glória de Deus aqui. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis, Jesus disse que Ele dá poder à igreja. Para o quê? Para pisar em escorpião, para pisar em serpente e escorpião. Eita, e nada, absolutamente nada vai te fazer dano algum. Quem quer poder de Deus aqui? Eis que te dou poder para pisar em serpente, para pisar em escorpião, para pisar na sobra do diabo. Há poder de Deus aqui nesta noite. Ele batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer revestir a tua vida, quer revestir o teu ser. Fique em Jerusalém. Não sai da posição que Deus te colocou. É onde Deus vai te renovar. Olha o que Deus está mandando eu falar aqui nesta noite. Fique
Fique aonde Deus te colocou, porque aonde Deus te colocou é onde Ele vai te surpreender. A unção dele aqui nesta noite. E os discípulos ficaram em Jerusalém. Jesus foi levado ao céu. A Bíblia diz que quando Jesus é levado ao céu, aparecem dois varões de branco e diz: varão dos galileus, porque olhaste para o céu, este mesmo Jesus que viste subir, ele voltará. Quem está esperando Jesus aqui? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar os seus filhos. Atos capítulo 1, versículo 11, ele diz: os quais disseram: varão galileus, porque estáis olhando para o céu, este mesmo Jesus que viste subir, há de vir do céu. Aleluia! A primeira coisa que nós temos que colocar no nosso coração é a volta de Jesus. Aleluia, Deus! Quem está esperando esse grande dia? Glória a Jesus! A Bíblia diz que o anjo de Deus, com a voz de arcanjo, ao soar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados a se encontrar com o Senhor nos ares. Quem está esperando aqui o Senhor? Quem vai se encontrar com Ele? Ele está voltando nesta noite. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! Ele está voltando para buscar aquele que serve a Ele em espírito e verdade. Aquele que vai escutar o toque da trombeta. Está aqui nesta noite. Cadê aquele que vai escutar esse toque? A Bíblia diz que Jesus reforça a promessa antes dele subir ao céu. Atos capítulo 1, versículo 7. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quem quer virtude? Quem quer poder? Preste atenção no que está dizendo. Virtude, que é poder de Deus. A igreja do Senhor tem poder de Deus na vida. Aleluia! Cada crente aqui dentro, ele recebe o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Deus está entregando coisas poderosas a nós aqui nesta noite. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus diz assim, ó: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e em Samaria, até o confins da terra. O Espírito Santo vem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu creio, Para nós ser testemunho, para nós falarmos de Deus, falar de Jesus, receber poder e dar testemunho daquilo que Jesus passou por mim e por você nesta noite. Aleluia! Eu creio, Deus. O crente cheio do Espírito, ele gosta de falar de Jesus, ele gosta de pregar e de anunciar Jesus. Mas recebereis o quê? Poder. A Bíblia diz que Jesus vai ao céu. Olha o que interessa: Jesus vai ao céu, some, e os discípulos ficam em Jerusalém. E eles ficam em Jerusalém, eles ficam orando
Quer dizer que eles estão ali junto. Aí em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer: cumpre-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam o quê? Reunidos. Então tinha união. Para receber de Deus tem que haver união. Cadê aquele que tem união aqui com Cristo e com a igreja? Eles estavam todos reunidos em oração. Então, para receber de Deus tem que ter união e oração. Cadê o crente que ora? Cadê o crente que tem união nesta noite? Se você tem união, se você ora a Deus, Deus vai derramar uma graça sobre a tua vida. Eles estão orando. Aí a Bíblia diz, irmão, é interessante é isso, que eles estão ali. Aí de repente, olha para o teu irmão, é de repente. De repente. Você não entendeu? Você está adorando aqui dentro, aqui nesta noite. De repente Deus pode te batizar com o Espírito Santo agora. Aleluia. Você crê no batismo com o Espírito Santo? Eu creio. De repente Deus pode te renovar em línguas variáveis, em dons espirituais nesta noite. Aleluia. Esta campanha é para buscar a presença, o poder de Deus. Glória. Cadê aquele que está buscando o poder dele aqui nesta noite? Cadê aquele que está buscando a presença dele aqui nesta noite? A Bíblia diz que de repente veio do céu como vento impetuoso. O vento veio, eles sentiram. E a Bíblia diz que esse vento impetuoso veio sobre eles, sobre toda a casa. E eles encheu toda a casa que eles estavam assentados. Oh, irmão, Deus trabalha de várias formas, sentado, em pé, de joelho, deitado. Mas eles estavam assentados. Você aqui sentado agora, Deus pode te levantar com a glória. Eu vou abrir um parede aqui nesta noite. O batismo com o Espírito Santo, o mover de Deus, a unção de Deus ainda tem para a igreja. Mas precisa os crentes, o servo de Deus, buscar esta presença. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, há 23 a 24 anos atrás, me ensinaram uma coisa: agora você vai pedir o batismo, agora você vai pedir dons, agora você vai orar e Deus vai te encher de poder. Hoje não é para ser diferente. O desejo do crente é pedir o batismo com o Espírito Santo e com fogo na vida. É para pedir a unção de Deus, a graça. Quem está entendendo nesta noite? Pastor, por que você está pregando de olhos fechados? É porque está sentindo a unção de Deus essa noite. A presença dele aqui nesse lugar. Sinta a presença dele aqui nesta noite, nesse lugar. Você que quer ser renovado, comece a orar agora. Você que quer o batismo com o Espírito Santo, comece a orar agora. Porque Ele vai renovar a tua vida. A Bíblia diz que Ele encheu ali a casa, o que Ele estava sentado, e viram sobre eles língua repartida como que de fogo. Oh, irmão. Está subindo isso. Você vê que são poucos que querem falar em mistério com Deus. Você vê que são poucos que querem buscar a unção de Deus. Mas ainda há para a igreja o poder de Deus nessa noite. Aleluia, eu creio. O mesmo
aparecer na nossa vida hoje, com renovo, com graça, com poder e com unção. Mas é preciso eu e você querer. Aleluia. É preciso eu e você estar ligado com o trono. Eu creio, Senhor. Eu sou. Eu creio, Jesus. Tu és santo. Jesus quer te renovar nesta noite. Jesus quer te capacitar nesta noite. Aleluia. Jesus quer te encher de poder, de unção, para quebrar grilhões e cadeados. Jesus, uma vez, ele abriu um livro no templo e ele achou escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim e que me enviou a pregar boa nova, quebrantar os corações, livrar os cativos, dar vista ao cego. Jesus, o Espírito dele está aqui nesta noite. Receba a presença dele neste lugar. Cadê aquele que quer ser cheio de Deus? Há uma presença dele aqui nesta noite. Há uma presença do Espírito de Deus nesta noite. Você pode adorar a Ele. A línguas repartidas como quem fogo pousaram sobre cada um deles. Foi sobre cada um deles. E todos, a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus quer o crente cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. E o crente cheio do Espírito Santo, ele dá um trabalho para o diabo, dá um trabalho para o inferno. Ele não aguenta ver o cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E eles começaram a falar em línguas. Cada um falava na sua própria nação ali, nas nações que estavam reunidas naquela festa. Pentecoste é a festa da primícia, é a segunda festa mais importante de Israel. É depois da Páscoa, é 50 dias após a Páscoa, a festa da primícia. Nós podemos entender algo importante nessa noite. Jesus, ele batizou os crentes, encheu do Espírito Santo no dia da festa da primícia, onde era colhido os primeiros frutos da terra. Jesus está colhendo os primeiros frutos que ele deixou na terra. Aleluia! Você entendeu nesta noite? Os frutos que Jesus colocou, deixou, está sendo agora confirmado com o batismo de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E tinha ali em Jerusalém vários varões, várias pessoas. E eles começaram a ficar perplexos, admirados. E um começaram a dizer: esses homens, essa hora de dia, estão embriagados, estão... Ai, mas levanta um do meio deles, cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele perde o medo do diabo. Quem está entendendo nessa noite? Aleluia! O crente cheio do Espírito Santo, o diabo tem que bater em retirado. Pedro, irmão, quando ele escuta alguém dizendo assim: ó, esses homens estão embriagados, essa hora do dia,
Aí Pedro se levanta. O discurso de Pedro é poderoso. Agora nós vamos entrar aqui na passagem, nos textos. Quando a pessoa é cheia, é batizada, é renovada por Deus. Aleluia! Eu tenho o Espírito Santo. Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Mas precisamos ser renovados. Precisamos ser revestidos da promessa do Pai. Há algo interessante, há um poder de Deus aqui nesta noite. Aleluia! Obrigado, Deus. Há uma unção de Deus aqui nesta noite. Aleluia! Você crê que Deus vai te levantar aqui nesta noite, neste lugar? Jesus, eu creio, Senhor. Nesta localidade. Deus vai derramar aqui uma glória sobre esta igreja. E vai ser a tua vida que Deus vai usar. Vai ser o teu irmão que está ao teu lado que Deus vai usar. A Bíblia diz que Pedro se levanta e diz assim: Pedro, porém, pondo-se de pé, levantou-se a sua voz e disse: varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja isso notório e escutai a minha palavra. Estes homens não estão embriagados. Irmão, pare para pensar aqui. Como é que anda o bêbado? Se batendo, caindo ou não é? É ou não é o bêbado? É. Se eles disseram isso, como é que não está precisando cheio do Espírito de Deus? Se batendo, está uma presença naquele lugar. Hoje você vê que hoje, se alguém falar em 10 línguas, é criticado. Verdade. Até glória a Deus alto não precisa disso não. Alguém disse eles estão embriagados, então eles estavam como um bêbado. Um adorado, outro glorificado. Podia estar correndo na presença de Deus. É. Por que Pedro disse isso? Porque estava acontecendo igual mesmo. Até caíram no chão de tanto poder. Porque o bêbado, quando ele está bêbado, ele fala que ele cai no chão. Cai ou não cai? Cai. E por que hoje o povo se ajusta quando alguém está cheio do Espírito? Quando alguém está cheio da presença de Deus. Aleluia. Quando eu comecei a adorar a Deus, a conhecer a Deus, há 20 e poucos anos atrás, entrava dentro de um culto pentecostal, uma glória, irmão. Ninguém ligava para quem estava cheio de Deus, queria se encher. Ninguém ligava se um caía, se o outro roda. Não, queria estar cheio. E quanto mais cheio, mais trabalho tinha o inferno. Porque o crente cheio de Deus libertava as vidas. Crente cheio de Deus libertava a alma. Crente cheio de Deus, aonde estivesse demônio, caía por terra. Deus quer fazer isso com a minha vida e a tua vida. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz: estes homens não estão embriagados como vós pensais. Atos capítulo 2, versículo 2. Sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O quê? E nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Aleluia! Tu és santo! É sobre toda a carne. Aquele que confessa a Cristo, se buscar, Deus derrama poder. É sobre tudo. Eu não. Então você não buscou. Porque você não quis. Mas é sobre toda a carne o poder de Deus. Vai ter o quê? Vai ter os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. É profeta, é profecia.
não é profetada. Profetizarão. Ei, irmão. Aleluia. Eu vi agora uma profecia, agora, esses dias. Deus falou comigo, através de uma pessoa que me Aleluia. conheceu 2 vezes. A primeira no culto e a terceira, a segunda lá. E Deus falou através da vida dele. Eu conheci a voz de Deus. Porque ele não me conhecia. Ah, pastor, quer dizer que alguém crescido pode. Não pode? Pode sim, Deus usa. Pode usar para você, você pode. Mas tem que ter intimidade com Deus. Profetize. Aleluia. E os vossos jovens terão visões. Olha o que é que vai trazendo a promessa. Profecia, visões e sonhos. Sonhos de Deus. Quem nunca mais sonhou, né? Irmão, me lembro que quando a gente se reunia, saía de uma oração, aí no outro dia, na outra reunião, crente assim, eu sonhei com um tempo tão grande. Eu sonhei assim, era ou não era? Rapaz, eu sonhei com glória, eu sonhei o anjo desce. Hoje, se falar que vê anjo, chama a gente de doido. Isso aí tá muito doido. Mas até os anjos descem também. Então é a promessa de Deus, é o sobrenatural, irmão. A igreja ela tem que viver o sobrenatural de Deus. Você sabia que a gente falando isso hoje, para esta geração, é como se estivesse falando uma coisa absurda. Mas o sobrenatural de Deus existe. A profundeza de Deus é para mim e para você nesta noite. Aleluia. Eles foram cheios do Espírito Santo. A partir daqui, Atos dos Apóstolos, esse livro é conhecido como o livro do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus tomou os apóstolos todos. Se você ler, se você estudar sobre Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo é contínua, é real, é presencial, é batismo, é arrebatamento, é a unção que está sobre a Espírito. Aleluia. Porque Deus fez-se presente sobre a Espírito. A Bíblia diz que Pedro, nesta pregação, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, ele gosta de ganhar alma. Ele gosta de pregar para ganhar. Interessante que a pastora falou um negócio aqui diferente, que eu nunca mais tinha visto. 3 propósitos. Primeiro, traga uma pessoa. Eu nunca mais vi isso. Antigamente na igreja tinha. Traga uma pessoa para a campanha. Vamos para a campanha de trás de uma pessoa. É porque ela é cheio, quer alma. Quer alma para Deus. É isso que me chama a atenção. Quando a gente é cheio do Espírito de Deus, a nosso desejo, o desejo de um que é cheio, a primeira coisa é de anunciar a Cristo. Cadê aquele que quer ser cheio aqui? Aleluia. Entendi, Senhor. Glória. Então a Bíblia, o Atos dos Apóstolos, Aleluia. vai falar da renovação, do batismo, da promessa. Você vê aqui que já eles são cheios, e não começa por aí. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar, eles começaram a sair. A Bíblia diz que Pedro, só a sua sombra, quando alguém Pedro passava andando, estavam os enfermos no chão, a sombra de Pedro curava. Eita, irmão, só porque era cheio do Espírito Santo, a sombra de Pedro curava. Imagina aí, a pessoa cheia do Espírito de Deus,
Só a sombra curava. Quem quer esse poder? Eu quero, irmão. Eu quero ser cheio. A sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que ele, quando era preso, olha a pessoa, eu estou falando que é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eles eram presos, eles agradeciam por ter padecido por Cristo. Se eles sofriam alguma coisa, eles agradeciam. Pastor, o que é isso? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Pessoas cheias do Espírito Santo. Ele cheio do Espírito Santo, ele entra no templo em Atos capítulo 3. Quando eles vão entrando no templo, tem um homem, um coxo na porta chamada famosa do templo. E aquele coxo estende a mão para Pedro e para João. Aí Pedro e João, Pedro diz assim: eu não tenho ouro nem prata, e o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Atos capítulo 3. A Bíblia diz que o coxo levantou e andou. Oh, glória. Aleluia. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ia para a oração. Depois daqui, eles eram para ser abençoados. Era ou não era? Eles eram para ser honrados. Mas a Bíblia diz que eles foram pegos pelo Sinédrio. Atos capítulo 4. A Bíblia diz que eles foram pegos, foram interrogados. Pedro diz assim: cheio do Espírito Santo. Pedro está cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, versículo 18. E chamando-lhe, disse-lhe: absolutamente não falasse, nem ensinasse o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai a vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus. Olha, irmão, eles curaram o coxo. Era para ter sido recompensado, era ou não era? Mas foram presos. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e anciões. Pedro, cheio de quê? Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não teme autoridade. Se vier contra Jesus, viu, irmão? Porque eles vieram para não falar do nome de Jesus. Vamos parar com isso aí. Você sabia que o diabo faz isso? Usa o diabo, vamos parar. Isso não é de Deus, não é, não é? Mas quando estamos cheios do Espírito de Deus, de julgar a vós mesmos, se nós vamos ouvir a Deus ou a vocês. Então Pedro escolheu cheio de Deus, ouvir a Deus. Oh, irmão. Aleluia. Tu és santo, Deus. Vai chegar um dia que alguém vai dizer para você: tu é crente? Se for crente, não pode servir a Deus. Aí vamos ver se somos cheios ou não. Aí vamos ver se nós somos cheios ou não. Se você é crente, vai para a prisão. Aí o crente cheio do Espírito de Deus, ele pode me jogar lá dentro. É ou não é? É, irmão. Agora quem não é cheio, não, eu só ia visitar mesmo. Não, eu só estava lá porque me convidou. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, ele diz: não importa onde eu estiver, eu vou adorar a Deus. Aleluia. Aí, como Pedro, cheio do Espírito, eles apanharam. Eles foram jogados. Se você ler Atos capítulo 4, eles vão orar e vão agradecer a Deus pelo sofrimento. Olha o crente cheio do Espírito Santo. Quem é que agradece a Deus pelo sofrimento, hein, irmão? Quem é que quer apanhar? Quer? Ninguém. Quem é que quer sofrer? Ninguém. Mas cheio do Espírito Santo, o que é que ele vai dizer assim? Atos capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram, mas não acharam motivo para castigar ou deixar ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Por ti
eram os principais dos sacerdotes. Aí eles vão orar a Deus, ouvindo isso, finalmente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, que disseste pela boca do Teu servo. Irmão, Deus está mostrando aqui como é que nós devemos se comportar diante dele, cheio do Espírito Santo. Porque brama a gente, os povos pensam coisas vãs contra nós. Irmãos, eles pensavam coisas vãs contra eles, mas eles oraram a Deus. Quem ora a Deus assim, hein, irmão? Aleluia. Cadê o crente cheio do Espírito Santo nesta noite? Olha aí. Aí ele diz assim, ó: se levantar, como o teu servo dizia. Aí eles vão orar, pastor. Eles vão orar. Versículo 31. Se você está em Atos capítulo 4, versículo 31. Olha o que ele diz. Versículo 29, vamos ver. Agora, pois, Senhor, olhe para as ameaças e consegue o teu servo que fale com toda a ousadia. Olhe para a ameaça e concede o seu servo que fale com ousadia. Eles podiam parar, não podiam? Podia. Mas eles pediram o quê? Para falar com ousadia de Deus. Peça para Deus te usar com ousadia, que Ele vai te usar. Mesmo essa circunstância, olha o que Ele vai dizer. E quando estendi a mão para curar, o crente do Espírito Santo cura, para que se fizesse sinais e prodígio pelo nome do teu santo Jesus. Aí vem o versículo 31. E tendo eles orado. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Aleluia, glória. Tem que orar. Você vê que lá no Senado, capítulo 2, eles estavam orando e foram cheios do Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz aqui: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam todos reunidos. Olha, estava o quê? Reunido. De novo, união. Quem quer a casa cheia do Espírito Santo? Aleluia. É união. É união. Aí a Bíblia diz assim, ó: e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória. Aleluia. Todos. Irmão, e por que hoje tem uns que não querem ser cheios? É entre eles e Deus. Quem quer mais de Deus, busca. Quem quer mais experiência, busca. Quem quer ser cheio, busca. Agora, aquele que busca não precisa estar machucando aquele que não busca. E aquele que não busca não precisa estar tentando machucar aquele que busca. Os dois têm que entrar numa concordância e buscar a presença de Deus. E hoje Deus quer encher mais a minha vida. Aleluia. Então todos foram cheios do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz um negócio aqui, irmão, que dando eles oraram, moveu-se o lugar. Como é que move o lugar, irmão? Lá em Atos capítulo 2 diz que veio um vento impetuoso e alguém disse para eles que eles estavam embriagados. Aí aqui eles estão orando. Aí a Bíblia diz assim, ó: e tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Eles lá estavam sentados e agora eles estão em pé. O lugar se moveu. Irmão, quero ver alguém explicar isso. Quem já viu o crente cheio do Espírito Santo? Aleluia. Imagina uma multidão. A marcha, o poder ali moveu, tremeu. Glória a Deus. Tremeu. Em outra palavra, em outra versão diz tremeu. Quer dizer que a terra tremeu. Dá o som de Deus na vida dos crentes. Aleluia. Não tem como o som de Deus cair sobre a vida de alguém e ficar parado. Ele chora, ele grita,
unção de Deus. E a Bíblia diz que, olha aí, ó, e todos foram cheios e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Para que nós temos que estar cheios? Para pregar, para anunciar a palavra, para ganhar alma, para expulsar demônio, para colocar o diabo para correr. Aleluia! Crente cheio do Espírito Santo, ó irmão, nós vamos orar. Crente cheio do Espírito Santo não é para guerrear um ao outro. A nossa guerra é contra o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é poder de Deus aqui nesta noite? Aleluia! Então busca o fortalecimento dele aqui. Busca o som dele aqui nesta noite. Começa agora a clamar ao teu Deus agora. Aleluia! Senhor Deus, nós vimos dentro da palavra, Senhor, que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. É um revestimento, é uma unção, é uma graça que o Senhor traz para a sua igreja, que é uma promessa do Pai. O Senhor, nesta noite, Deus, eis aqui que cada crente que está aqui dentro nesta noite começa a envolver a glória deles agora. Começa a pedir agora o revestimento na tua vida. Começa a pedir o batismo na tua vida agora. Senhor, derrama agora o teu poder sobre a vida deles agora. Começa a pedir, igreja, começa a pedir. Começa a pedir agora. Espírito Santo, toca nesse crente agora, toca nesta vida agora. Senhor, o Senhor batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo que limpa a ira, o fogo que transforma, o fogo que renova. Então começa agora, meu Deus, encher esse povo agora. Começa a renovar esse povo agora. Esse batismo, peça. Começa a pedir o batismo agora, igreja. Renova, Jesus, renova. Renova ele agora. Renova. Renova, Jesus. Renova, Jesus, renova. Renova, Jesus, a vida dele agora. Renova. 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 Renova, Jesus. Renova. Renova. Sinta a presença, sinta a presença. Sinta a presença, sinta. Olha a renova agora sobre a tua vida. Seja renovada agora. Renova em línguas estranhas agora. Renova em dons espirituais. Sinta a presença que está renovando nesta noite. Receba a renova agora. Olha aí, Deus está tocando. Recebe a renova agora. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba dons espirituais agora. Receba dons espirituais agora. Receba agora o renovo. Olha, Jesus está tocando. Jesus está tocando. Sinta a presença. Sinta a graça. Senhor, tem dois espíritos
renovando. Aqui estamos, Senhor. Seja cheio, Aqui estamos, seja cheio, seja renovado. vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. O Espírito Santo, Como labareda o de Espírito Santo está querendo te usar. O Espírito Santo está querendo te usar. É você e ele agora. Se deu o toque dele agora. Sim, sim. É você e o Espírito de Deus. Aleluia! Olha aí, Jesus já está usando. Aleluia! Não, olha, está lá abaixo. Ele está querendo te usar agora. Você está sentindo essa unção, esse toque. Isso sim, Senhor. Deus quer usar a tua vida, é noite de renovo. É você e o Espírito de Deus. Cada um de nós tem uma intimidade. Pastor, aqui tem vaso. Aqui tem homens e mulheres cheios que têm intimidade com Deus. Deus quer, olha o que Deus está mandando eu te dizer nesta noite. O Espírito de Deus quer te usar aqui. É só você permitir.